Abra sua Bíblia, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Mantenha a sua Bíblia aberta e mantenha a sua Bíblia com você durante toda esta mensagem. Nós teremos que recorrer a vários textos bíblicos, então eu recomendo que você tenha a sua Bíblia na sua mão, ou no seu celular, no seu tablet, e apanhe e acompanhe, portanto, a leitura da Palavra de Deus. A partir do verso 1, os irmãos encontrarão a seguinte afirmação: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. E como foi longa? Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou simplesmente 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique adiante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois.
adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu os seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados, no boletim da nossa igreja, os irmãos encontrarão aquilo que foi aprovado por nossa igreja como missão, visão da igreja para os próximos anos, como a estratégia da igreja para os próximos anos. E a nossa missão consiste basicamente em fazer discípulos que gerem transformação de vida, porque nos inspiramos em Mateus capítulo 28, 19 a 20, quando Jesus deu esta ordem, não apenas aos apóstolos, mas a todos que o seguiam: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta foi a ordem de Jesus, e nós, como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus, queremos obedecê-la plenamente, da melhor forma possível. Portanto, queremos ser uma igreja que faz discípulos, queremos ser uma igreja empenhada em fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. E ao longo deste mês, até o 4º domingo deste mês, nós vamos compartilhar com os irmãos algumas mensagens a respeito de alguns discípulos de Jesus e alguns outros que foram discípulos, não exatamente de Jesus, mas que ilustram para nós o relacionamento de um discípulo com o seu mestre, e que precisa ser certamente o relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor Jesus. Aqui nós temos o caso de Eliseu, discípulo de Elias. E esse relacionamento de Eliseu com Elias ilustra para nós o relacionamento que nós devemos ter também com o nosso mestre. E vamos aprender com Eliseu algumas características, algumas qualidades de um discípulo autêntico. Mas antes de observar essas qualidades, permitam-me lembrar-lhes um pouquinho de história. Depois dessas coisas, o verso 1 do capítulo 19 começa: que coisas foram essas que aconteceram? Elas estão relatadas no capítulo 18. Aqui no capítulo 19 nós encontramos Elias no Monte Horebe, monte de Deus. No capítulo 18 nós vamos encontrá-lo no Monte Carmelo, enfrentando 850 profetas de Baal de Azerá. No momento de confronto do povo de Israel, no momento de restauração do altar, no momento de reparação do altar que estava danificado, que estava estragado, naquele momento Deus intervém, manda fogo do céu para consumir o holocausto, e o povo, vendo aquela manifestação do poder de Deus e da glória de Deus, o povo declara: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que depois daquele momento tão importante na história do povo, naquele momento tão importante na vida de Elias, depois de um confronto tremendo, agora Elias recebe a ameaça de uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher cruel, que nós vamos encontrar esse nome novamente em Apocalipse como símbolo de prostituição, símbolo de maldade. Essa foi Jezabel, uma mulher mentirosa, uma mulher que não tinha
qualquer temor a Deus por aquilo que viesse a fazer, essa mulher então manda um recado para Elias: eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E Elias, que enfrentou 850 homens, agora foge de uma mulher. Foge de uma mulher, vai para Horebe. Naquele momento de angústia, de tristeza, Deus lhe manda uma comida que eu acho que devia ser mais poderosa do que aquelas cápsulas da NASA, né? Porque Elias comeu e conseguiu andar 40 dias e 40 noites, não foram só 40 dias, 40 dias e 40 noites, andando até Horebe, monte de Deus. E lá ele resolveu entrar numa caverna e ficar lá. E Deus o encontrou naquela caverna. É interessante perceber, como disse o Matthew Henry, Elias não foi lá para encontrar Deus, mas Deus foi lá para encontrá-lo, dentro de uma caverna. Deus muitas vezes nos encontra, e muitas vezes Ele vai nos encontrar dentro de uma caverna, na caverna da depressão, da angústia. Elias estava deprimido, Elias estava triste, angustiado, dizendo a Deus: mata-me, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não tenho mais razão para viver, eu não tenho mais ministério, eu não tenho mais o que fazer neste mundo, a minha vida não faz mais sentido. E ele então vai ouvir uma voz a lhe perguntar: o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? E ele responde dizendo: tenho sido zeloso para contigo, ó Deus. Todos os profetas foram mortos, só eu fiquei. Todo mundo se dobrou diante de Baal e eu não me dobrei. Tenho sido zeloso e não há mais motivo para a minha vida. Prefiro morrer, prefiro terminar logo com isso. Mas ali naquele momento, naquela caverna, Deus renova a esperança de Elias. É como se Deus estivesse lhe dizendo: Elias, de fato seu ministério está terminando, mas você não precisará morrer, você poderá vir para mim sem morrer. E você, antes de vir para mim definitivamente, terá que cumprir algumas tarefas. E uma dessas tarefas foi justamente convocar Eliseu para ser o seu sucessor. Convocar Eliseu para ser o seu sucessor, para ser o seu discípulo. E eu creio que esses 3 versos finais, 19 a 21, demonstram para nós exatamente aquilo que Deus espera de nós como discípulos do Mestre por excelência, que é Jesus. Oswald Sanders disse que discípulo é simplesmente aquele que aprende. Discípulo é aquele que aprende. Então guarde essa expressão, porque o discípulo sempre será uma pessoa ensinável. Se você acha que já sabe tudo e que você não tem mais nada a aprender, você não serve para ser um discípulo de Jesus. Até porque você não conseguiu aprender tudo de Jesus, tudo a respeito de Jesus, nem eu, nem você, nem ninguém. Jesus é muito mais do que nós podemos colocar na nossa cachola. Ele vai muito além da nossa compreensão. Discípulo, portanto, é uma pessoa que aprende, é uma pessoa que está disposta a aprender, é uma pessoa que está pronta para aprender o tempo todo. É um aprendiz ou um aluno que aceita os ensinamentos de Cristo, não apenas em relação à sua fé, mas em relação ao seu jeito de viver. E aqui há uma questão muito importante, porque se nós aceitamos os ensinamentos de Cristo apenas para a nossa fé,
esses ensinamentos de Cristo não conseguem atingir o nosso jeito de viver, nós seremos ou correremos o risco de viver de uma maneira incoerente com a nossa fé. Que fé é essa que não consegue atingir o nosso jeito de viver? Não consegue atingir os nossos relacionamentos, não consegue atingir a nossa maneira de lidar com as pessoas, de nos relacionar com as pessoas, não consegue atingir as nossas ações e as nossas reações. O discípulo permite que os ensinamentos de Cristo solidifiquem não apenas a sua fé, mas o seu jeito de viver, a sua vida. Sanders ainda vai nos dizer que, em outras palavras, isso significa aprender com o propósito de obedecer ao que se está aprendendo. Não apenas aprender para acumular conhecimento e para nos enchermos de conhecimento, mas aprender para obedecer. E ele vai nos dizer que isso envolve uma escolha ponderada, uma negação definida e uma obediência determinada. Uma escolha ponderada porque Jesus dizia a todos: se alguém quer, o evangelho é para quem quer, o discipulado é para quem quer, o custo do discipulado é para quem quer pagar. E nós vamos ver a esse respeito daqui a pouquinho. Envolve uma escolha ponderada, envolve uma negação definida. Jesus disse: negue-se a si mesmo. O discipulado é para quem quer negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades, preferências, gostos, interesses pessoais em detrimento de Jesus. E envolve uma obediência determinada para aquele que deseja seguir a Jesus e andar atrás dele. Hoje, alguém pode ser considerado cristão, mesmo que haja poucos sinais ou nenhum sinal do processo de discipulado na sua vida. Mas não era assim na igreja primitiva. Hoje as pessoas podem ser consideradas cristãs, mesmo sem ter qualquer sinal de Cristo nas suas vidas. Talvez porque tem um nome num hall de membros de uma igreja, mas se não tiverem sinais, de que adiantará? Se não houver sinais na sua vida, de que adiantará? Na igreja primitiva, o discipulado envolvia aquele tipo de dedicação sobre a qual Pedro, o apóstolo, falou quando disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. Se aceitamos os ensinamentos de Cristo apenas em relação à nossa fé, corremos o risco de viver de uma maneira incoerente, por ter uma fé que não interfere no nosso jeito de ser. E aqui, voltando a Elias e Eliseu, nós aprendemos que discípulo autêntico é aquele que renuncia, é aquele que está disposto a renunciar. Eliseu estava com algumas juntas de bois, 12 juntas de bois. Cada junta de bois tinha 2 bois. Ele estava com 24 bois. E ele então apanhou a 12ª junta, matou aqueles bois, fez um churrasco, convidou a todos os seus familiares, amigos, toda a sua comunidade, pegou os aparelhos, a madeira dos aparelhos que eram utilizados sobre aquelas juntas de bois, queimou aqueles aparelhos, porque na verdade Eliseu estava queimando as suas pontes com o passado. E como nós precisamos queimar as nossas pontes com o passado, ele estava largando um arado para tomar outro arado,
Porque Jesus também disse que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, não é apto para o reino dos céus, não é apto para o reino de Deus. E aquele que olha para trás, perde o rumo que Deus tem para a sua vida. A mulher que olhou para trás, virou uma estátua de sal, ficou imóvel, imobilizada, e olhar para trás certamente muitas vezes vai nos imobilizar. Eliseu estava queimando as suas pontes com o passado. Estava queimando as suas pontes com o passado. E é interessante perceber que o gesto de Eliseu em queimar aqueles utensílios que ele utilizava no arado com aquelas juntas de bois, e ter 12 juntas de bois, revelava que ele tinha uma condição econômica muito boa, talvez acima da média das pessoas da sua geração. Mas ali ele resolveu abrir mão de tudo para seguir naquilo que Deus lhe havia chamado para fazer. Meus amados, Elias encontrou Eliseu por ordem divina. Deus mandou a Elias que fosse ao encontro de Eliseu e o ungisse. E ele então lançou o seu manto sobre ele e disse: você sabe o que eu estou fazendo. Mas é interessante perceber que Elias não encontrou Eliseu na escola de profetas, mas no campo. Ele o encontrou trabalhando, ele o encontrou arando. Ele estava ocupado com seus afazeres, com o seu trabalho, não estava desocupado. Há muitos que dizem que não podem atender ao chamado do mestre porque estão ocupados demais. Eliseu estava ocupado, Pedro, Tiago e João também estavam ocupados quando Jesus os chamou lá na praia, e eles abandonaram o barco, abandonaram a sua indústria pesqueira para se tornarem pescadores de homens. O coração de Eliseu naquele momento foi tocado pelo Espírito Santo, e ele se mostrou pronto a deixar tudo para se juntar a Elias. Eliseu então deixou tudo alegremente para acompanhá-lo. Meus amados, quando o Salvador disse: segue-me, foram abandonados alegremente os melhores amigos e as ocupações mais lucrativas, e foram cumpridos os deveres mais árduos por amor ao seu nome. Que nós, de maneira similar, sintamos a virtude da sua graça trabalhando poderosamente em nós, e que através de uma submissão sem reservas, sem condições, possamos de imediato assegurar a nossa chamada. Eliseu queimou as suas pontes com o passado. Isso é renunciar. Renunciar significa abrir mão de tudo aquilo que impede você de seguir o seu mestre. Tudo aquilo que impede você de seguir o seu mestre. Ontem à noite nós ouvimos um testemunho maravilhoso. Nosso querido Cristiano Marcelino, falando da sua experiência de Covid, internado durante vários dias no Hospital Português. Naqueles dias, disse ele, que foi uma oportunidade para avaliar o custo do discipulado. Eu era salvo, mas até aquele momento não estava disposto a pagar o custo do discipulado. Muitas vezes queremos o bônus do Evangelho, que é a salvação, mas não queremos o ônus do Evangelho, que não é um custo financeiro, não é algo que nós vamos pagar, mas que vai custar, sim, abrirmos mão de qualquer coisa que nos impeça de segui-lo, inclusive do pecado que tão de perto nos arrodeia, como diz Hebreus capítulo 12,
e nos impede de correr a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos renunciar o pecado, renunciar o embaraço e qualquer coisa que nos impeça de viver intensamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que ele renunciou a todos os privilégios que ele tinha diante da comunidade judaica. Tudo. Eu sou um hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas aquilo que para mim era lucro, considerei perda por amor de Cristo. Sim, considero como perda todas as coisas. As considero como esterco, como lixo, para que possa ser achado em Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu considero tudo como perda, renuncio a tudo, abro mão de tudo. Jesus Cristo, meus amados, é a pérola de grande valor que um comerciante encontrou, e por causa daquela pérola, ele resolveu vender todas as pérolas que ele tinha e ficar com uma só, que excedia em valor a todas as outras. O Senhor nos convida a abrir mão das nossas pérolas, muitas vezes que não tem o menor valor, para nos apropriarmos daquilo que Ele tem para nós. Não vamos conseguir se não estivermos dispostos a renunciar. Eliseu renunciou a tudo, deixou tudo para trás. E nós, estamos dispostos a isso? Em segundo lugar, discípulo autêntico é aquele que serve o seu mestre. Volte comigo ao texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 21. Lá no finalzinho do verso 21, vai nos dizer que então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu passou a servir Elias, tendo-o como seu mestre. Meus amados, a expectativa de Cristo é a mesma para mim e para você. Se Ele é o nosso mestre, devemos servi-lo. O que é que o mestre, ou melhor, o que é que o servo faz? O que é que o servo faz? O servo simplesmente obedece. O servo simplesmente cumpre os planos e a missão do seu mestre. Eliseu foi um exemplo de alguém que serviu ao seu mestre Elias. Entretanto, o maior exemplo de servo encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre e Senhor, quando veio a este mundo, assumiu a condição de servo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi exaltado porque foi servo. Não se esqueça que o caminho da exaltação sempre será o caminho da humilhação, sempre será o caminho da via dolorosa. Aquele que abriu mão da sua glória, aquele que renunciou à sua glória e fez-se um de nós, com todas as nossas angústias. Este que soube o que era padecer, na linguagem de Isaías 53, este que tomou o meu lugar naquela cruz e levou sobre si os nossos pecados, ele se fez servo.
Ele se fez servo. Ele, reunido com seus discípulos, resolveu apanhar 2 instrumentos poderosos para ensinar aos seus discípulos: a bacia e a toalha. E tendo apanhado a bacia e a toalha, como encontramos em João capítulo 13, começou a lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso era o servo mais inferior na hierarquia dos servos da casa. Jesus assumiu essa condição do servo mais inferior. E ele disse: se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso, quanto mais vocês deverão fazer o mesmo. O chamado do discipulado é para quem deseja servir o Senhor. E Harry Blackaby, naquele preciosíssimo livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele diz que a sua definição de servo é mais parecida com o vaso e o oleiro. Ele diz que o barro deve fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, ser moldado. O barro deve responder ao oleiro para que o oleiro faça dele um instrumento que desejar. Depois o barro deve fazer outra coisa: permanecer nas mãos do oleiro. O barro deve fazer 2 coisas: ser moldado e depois permanecer nas mãos do oleiro. Quando o oleiro tiver terminado de fazer o instrumento desejado, este mesmo instrumento não terá habilidade para realizar coisa alguma. É preciso simplesmente permanecer nas mãos do oleiro. Suponhamos que o oleiro tenha moldado o barro na forma de um copo. O copo deve permanecer nas mãos do oleiro para ser usado da maneira como ele achar melhor. Quando você se coloca diante de Deus como servo, Ele quer primeiramente que você permita que Ele molde a sua vida para fazer dela o instrumento que Ele desejar, não que você desejar, mas o instrumento que Ele desejar. Então Ele poderá tomar a sua vida e colocá-la no lugar que Ele designou e trabalhar através dela para realizar os seus propósitos. Assim como um copo não pode fazer coisa alguma por conta própria, você também não tem a capacidade de cumprir a ordem de Deus, a não ser que esteja onde Ele quer que você esteja. Somos barro na mão do oleiro. O oleiro faz do barro aquilo que Ele deseja, mas parece que nem sempre Deus consegue fazer de nós aquilo que Ele gostaria de fazer, aquilo que Ele deseja fazer. Muitas vezes oferecemos resistência à obra das mãos de Deus sobre nós. Mas o servo permite que Deus molde a sua vida, molde o seu caráter e apanhe a sua vida e coloque no lugar que Ele quer, que Ele deseja. É dessa forma que esse servo será útil ao seu possuidor. Terceiro lugar, discípulo autêntico não é apenas aquele que renuncia e que serve, é também aquele que segue o seu mestre. Lá no verso 21, de 1 Reis, capítulo 19, no final, diz o texto que Eliseu, depois daquele churrasco, passou a seguir Elias. Passou a seguir Elias. E o capítulo 2 do segundo livro de Reis ilustra para a gente a forma como isso aconteceu nos últimos momentos da vida de Elias entre nós. Você pode abrir a sua Bíblia? Segundo livro dos Reis, capítulo 2. A partir
do verso 1. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho. Tem gente que diz que Elias foi para o céu numa carruagem de fogo, né? Foi levado ao céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre? Elevando-o sobre a sua cabeça, ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. E mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. E se você for um pouquinho mais adiante, no versículo 9, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber uma herança dobrada, uma porção dobrada do teu espírito. Você fez um pedido difícil, disse Elias, mas se você me vir quando eu for levado embora, você será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Os cavalos de fogo serviram só para separá-los, mas ele subiu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Meus amados, até aqui, Elias disse a Eliseu: eu vou até Betel. Eu vou também. Eu vou até Jericó. Eu vou também. Eu vou até o Jordão. Eu vou também. Eu não vou deixar o Senhor ir sozinho. O discípulo segue o seu mestre. O discípulo vai onde o mestre vai. Às vezes nós relutamos em seguir o mestre, porque temos medo que ele vá onde nós não queremos ir. Temos medo que ele nos leve onde nós não queremos ir. Discípulo, disse Paulo Solonca, é alguém que ouviu o chamado do mestre e resolveu confiar nas suas palavras. E se ele está dizendo e nos convidando para segui-lo,
Ele merece a nossa confiança. Jesus está convidando a mim e a você para segui-lo. E não simplesmente seguir andando atrás dele. Hoje ele não está aqui de uma forma corpórea, mas hoje nós seguimos Jesus quando seguimos o seu exemplo de vida. Hoje nós seguimos Jesus quando colocamos os nossos pés nas suas pisadas. Quando decidimos viver do jeito que ele viveu. Quando decidimos agir e reagir como ele fez. Ele nos chama de onde estamos e como estamos. E nos aceita como somos, porque tem um poder transformador, tem poder para transformar a nossa vida. E essa caminhada com ele transforma a nossa vida. Trata o nosso caráter, trata o nosso jeito de ser. E é isso o que ele quer fazer comigo e com você, se quisermos ser discípulos autênticos. Discípulo autêntico é aquele que renuncia. Discípulo autêntico é aquele que serve. Discípulo autêntico é aquele que segue o seu mestre. Se você acompanhar a história de Eliseu, você observará que Eliseu também teve um discípulo chamado Geazi. Mas se você for ao capítulo 5 do segundo livro dos Reis, você encontrará que, diferentemente de Eliseu, que seguiu Elias, Geazi não seguiu Eliseu. Geazi não seguiu Eliseu, não seguiu o exemplo de Eliseu. Não seguiu o modelo de vida de Eliseu. Geazi tinha tudo para suceder Eliseu no ministério profético, mas foi reprovado, porque não seguiu o mestre. Qual será a nossa atitude? Vamos agir como Eliseu ou vamos agir como Geazi? Se nós queremos ser discípulos autênticos, precisamos ter a disposição, tomar a decisão de renunciar, de pagar o custo do discipulado, abrindo mão de qualquer coisa que nos impeça de seguir Jesus. Se nós queremos ser discípulos autênticos, precisamos nos colocar nas mãos do oleiro como barro, para sermos moldados no nosso caráter, no nosso jeito de ser, e depois sermos colocados por Ele no lugar onde Ele quer que estejamos. E se queremos ser discípulos autênticos, precisamos tomar a decisão de segui-lo. Seguir o seu jeito de ser, seguir os seus valores, seguir aquilo que importa para Ele, não para a gente. Seguir aquilo que tem valor para Ele, que tem valor para a eternidade. Seguir o seu exemplo de vida. É isso que o mestre está pedindo para mim e para você hoje. Qual será a nossa decisão? Qual será a nossa escolha? O discipulado envolve uma escolha ponderada, uma
decisão, uma negação definida e uma obediência a qualquer preço.